de suas obras, um pouco do seu esforço, mais a vontade de Deus, mais a obra de Deus, então ele vai poder chegar lá. E existe também aqueles que acreditam que Deus realizou por eles uma grande salvação, que eles receberam a salvação, que ele permaneça diante de Deus. Todas essas questões, ela ocorre por causa de um problema que nós conhecemos hoje, muito forte na história da igreja, nos dias atuais, que é conhecido pela Bíblia como a lei. A lei é o esforço do homem para tentar agradar a Deus. A lei é o esforço do homem para tentar chegar diante de Deus. Com o seu esforço, o homem acha que pode fazer alguma coisa com relação à salvação. Amém, irmãos? Então nós vimos na última vez que estivemos aqui que pelo homem não compreender a sua posição perante Deus individual, existe essa diferença na Bíblia, né? O Cristo com o artigo, o Cristo, está falando de todos nós. Da mesma forma, a palavra fé, sem o artigo, está falando de crer individual, enquanto que a fé com o artigo é aquilo que cremos. Da mesma forma, a lei, a Bíblia fala da lei e lei. Quando ela usa a lei sem o artigo, o pensamento original que Deus tinha. Deus havia feito uma promessa lá, por intermédio de Abraão. Deus havia feito a promessa que nele seria bendita todas as nações da terra. Então, a lei vem nesse período em que a promessa já havia sido feita. Entra essa questão da lei. A promessa já tinha sido feita, mas nesse decorrer do tempo, Deus ele dá a lei. Então aqui nós vemos que há um confronto, né? Parece que há um confronto aqui. Será que a lei ela vai anular a promessa? Será que a lei vai anular a promessa que Deus havia feito? Não é isso? Porque pela lei a palavra de Deus fala que aquele que por ela fizer, por ela viverá. Então a lei também é um mecanismo que Deus acaba criando para que o homem chegue diante de Deus. Se o homem conseguir cumpri-la, ele por ela viverá também. Mas Deus ele já havia feito essa promessa lá em Abraão. Então a lei ela não pode de forma nenhuma entrar em choque com a promessa de Deus. Vimos que Deus deu esta lei para quê? Com a finalidade de manifestar os pecados do homem, manifestar as transgressões. Até o período antes da lei, o homem ele era pecador. A Bíblia fala que o homem era pecador. Desde o começo lá do Éden, quando o homem ele pecou, ele já estava com a sua natureza caída, ele já estava pecando, mas durante um período de aproximadamente 530 anos, depois que Deus fez a promessa ali para Abraão, o homem continuava pecando. O homem continuava pecando, mas não tinha conhecimento desse pecado. Então Deus vem e dá a lei com a finalidade de que o homem entenda que é um pecador, com a finalidade que o homem veja que ele tem pecados, né? É aquele exemplo da placa de trânsito, das leis de trânsito, né? Você está circulando por um local, ali não existe placa de trânsito dizendo qual é a velocidade, se existe escola por perto, então o que você faz? Você sai andando igual um doido, corre, vira, passa para lá, corre a qual velocidade você quiser. Até que seja dada uma lei, se coloque uma placa ali que avise que ali não pode circular mais de 30 km por hora, porque ali tem uma escola por perto, você não saberá que tem que andar devagar, não saberá que tem que respeitar uma lei, não saberá que está infringindo a lei. Passa a 200 por hora, tem uma escola, mas você não se preocupa com isso, porque não há uma lei que proíba, não há uma lei que venha dizer que isso é pecado. Amém?
Então vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a lei ela veio com essa finalidade de expor os pecados do homem. Poderia dizer que a lei ela funciona como um termômetro. Você já viu uma pessoa com febre? A nossa temperatura normal acho que é 37 graus e meio, se eu não me engano, é considerado normal. Se você tiver com 37,9, já é considerado febre. Então, de repente, você olha para uma pessoa, você vê ela meio apática, meio abatida, meio amarela. Você pode dizer, olha, você parece que não está muito bem, sua saúde parece que não está muito boa, você parece que está com febre. O que ela poderá dizer para você? Não acredito. Eu não estou enfermo, não estou doente, estou bem. O que você tem que fazer para provar para aquela pessoa que ela está com febre? Terá que arrumar um termômetro. Então, diante de um termômetro, você colocando naquela pessoa, quando o termômetro marcar lá 37,9 ou 40, então você vai mostrar para a pessoa e dizer para ela, você está com febre, o termômetro está marcando. Então, aquela pessoa, diante da sua irredutibilidade, ela terá que aceitar que realmente é um enfermo, que está doente. Ainda que contrária à sua vontade, ela terá que crer que está enferma. A lei tem esta finalidade. A lei tem a finalidade de mostrar para o homem que ele é um pecador. Se não existisse o item na lei que dissesse que o homem não pode matar, poderia matar, porque não seria considerado transgressão. Se não existisse um item na lei que dissesse para o homem que o homem não deve roubar, o homem roubaria sem que aquilo fosse considerado o quê? Transgressão. Então, a lei ela tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de mostrar para o homem o quão pecador ele é e que seus pecados estão diante de si. Vamos ler Romanos também, capítulo 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Essa parte B, essa parte é que nos interessa. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então vemos que se a lei não dissesse que eu não devesse matar, eu poderia matar, que não seria considerado transgressão. Agora existe uma confusão nessa questão do pecado e transgressão, né? As pessoas acham que é a mesma coisa, que o pecado e a transgressão não é. Que o pecado e a transgressão é a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. Pecado é uma lei. Transgressão é o infringimento desta lei. Quando você desobedece, quando você infringe essa lei, ela é transgressão. A lei em si própria, ela é apenas uma ordenança. Não matarás. Mas quando alguém matou, ele transgrediu. Então essa é a diferença, né? Eu poderia citar para vocês o exemplo de uma criança, né? Imagina aquela criança que vive andando na rua, jogando bola e correndo descalça, com a roupa suja e seu nariz escorrendo o tempo todo. E aí ela pega e limpa ali na camisa e tá tudo em óleo para ela e joga a bola de novo e vai, cai, se machuca, se lambuza, se suja e limpa a sua sujeira na roupa, tá tudo certo para ela. Mas um dia o seu pai, vendo que ela comete aquelas coisas, o seu pai diz para ela não fazer mais aquilo, que aquilo está errado, e que se ela fizer, o seu pai a corrigirá. O que vai acontecer com essa criança? De agora em diante, ela vai ter medo, né? Porque agora
existe uma lei, agora existe uma ordem, agora existe uma ordenança, né? O falar do pai acaba lhe trazendo um temor. Antes essa criança, ela chegava diante do seu pai, suja, com o nariz escorrendo, com a roupa suja, e tinha toda a tranquilidade do mundo. Seu pai não falava nada, seu pai não corrigia, não achava ruim com ela. Mas agora o falar do pai manifesta o temor. O falar do pai manifesta uma preocupação. O falar do pai manifesta que ela pode transgredir. Então ela começa a se preocupar e ela não terá mais paz interior consigo mesma. Porque de agora por diante, ela tem uma preocupação. Da mesma forma o homem vivia dessa mesma forma. Não havia um falar, não havia uma lei. Ele vivia de todo jeito, de qualquer forma, se lambuzando, se sujando. Até que a lei vem, os mandamentos vêm, de agora por diante o homem tem essa preocupação. O homem tem essa preocupação de não quebrar. Mas quanto mais o homem se esforça para não quebrar, mais ele quebra. Por quê? Vamos ver Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, irmãos, o pecado ele acaba manifestando a nossa natureza. O pecado ele acaba manifestando o quão maligno nós somos. E este motivo, este objeto que vai fazer com que seja manifestado essa natureza é a lei. Amém? Deus sabia, irmãos, o tempo todo que nós éramos pecadores. Deus sabia o tempo todo que nós não poderíamos guardar. O homem não tinha a capacidade, não tinha a condição de guardar a lei. Deus sempre soube disso. Mas então por que Deus dá a lei? Por que Deus vem dar a lei para o homem? Vou dizer uma coisa aqui que para os irmãos talvez vai acabar sendo um susto, né? Mas Deus, ele dá a lei para o homem, para que o homem, na verdade, não cumpra, mas para que o homem quebre. Deus, sabendo da sua natureza, Deus dá essa lei, na verdade, mais para que o homem quebre. Porque já sabia, Deus já sabia que o homem não tinha capacidade. Então você sabe que alguém não tem capacidade de carregar um peso de 200 quilos, por que você dá? Não é? Você imagina eu colocando 200 quilos nas costas do Lucas? Eu sei que ele não consegue carregar. Eu coloco com a finalidade de que o Lucas caia, né? Então Deus sabia e nos dá uma lei da qual o homem não tem força suficiente para carregá-lo. Amém? Vamos ver também o versículo 9. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Então, o homem é um ser carnal, é um ser pecador. E a lei, ela tem essa finalidade de fazer com que o homem enxergue quão carnal, quão pecador ele é, que o seu ser e a sua vontade são fracas, né? Sua conduta é rebelde e seus desejos todos são imundos. Vamos ver o versículo 10, o 11, 12 até o 13 também. O 10 nós já lemos, né? Vamos ver o 10 agora. E o mandamento que era para a vida
achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Pelo bem que ele está falando, operou em mim a morte, pelo bem é pela lei, né? A lei de Deus, as ordenanças que Deus dá, é o bem. Quando Deus fala para não matar, é o bem. Deus fala para não roubar, é o bem. Então, operou em mim a morte pelo bem. Essas ordens que Deus dá para o homem acabam se tornando a morte para o homem. Porque o homem ele acaba não conseguindo cumprir e levar esse peso, essa carga dos mandamentos. Então a lei ela funciona como o quê? Como um termômetro. O termômetro ele não dá a febre para você, mas ele mostra. Se você tiver febre, ele vai mostrar. Da mesma forma a lei ela não te dá a morte, ela não te dá a transgressão, ela não leva você a pecar, ela não leva você a roubar, ela não leva você a matar. Porém, se alguém fizer isso, ela logo mostrará, ficará evidenciado. A lei é como um raio-x. Se você engolir uma canetinha, uma corrente, uma moeda, você vai lá no raio-x, o raio-x vai mostrar. Então a lei é como um termômetro, mas também é como um raio-x. Amém, irmãos? Então, a lei, na verdade, ela veio para julgar o mundo. Ela veio para julgar, e ela existe por causa do pecado. Temos que entender que a lei ela não é maligna, a lei faz parte, faz parte do objetivo de Deus, faz parte de todo o contexto da salvação. Ela não veio para confrontar a salvação ou prejudicar o homem. A lei é santa, justo, e o mandamento é bom. A Bíblia fala isso. Então, irmãos, vamos ler aqui Gálatas 3, 19 e 20. Vamos ver aqui uma outra questão a respeito da lei. (3, 19 e 20). Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que estar vendo essas coisas, irmãos, não de forma apática. Há irmãos que eles estão tão cheios de Deus que você fala assim: Jesus é bom, glória a Deus. Então temos que ter uma atitude também correta diante de Deus. Quando Deus está nos dando informações preciosas para conosco, temos que glorificar a Deus. Isso é tremendo, isso é uma obra fantástica da salvação de Deus. Não fique de forma apática diante de Deus, glorifique a Deus. Às vezes eu fico vendo no meio pentecostal muitos irmãos que às vezes fazem um pouquinho em excesso, mas também não podemos deixar de fazer isso. Temos que ter uma moderação, um controle. Não precisamos fazer também de forma desorganizada, desordenada, mas temos que estar também com o coração pronto para estarmos louvando, glorificando a Deus pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. São informações preciosas. Meu coração está cheio de alegria diante de Deus em ver aqui como Deus agiu de forma tão poderosa no decorrer do tempo, na humanidade, com o objetivo de nos salvar, de nos trazer a sua presença. Então a Bíblia está falando aqui em Gálatas 19 e 20 que esta lei tem um mediador. O que é um mediador? Um mediador é um intermediário. O mediador é um
interventor. O que é um interventor? É alguém que age a favor de duas partes. Quando você tem um contrato para fechar, existe uma parte A e uma parte B. Existirá um mediador entre essas duas partes. A Bíblia está falando, irmãos, a dimensão da salvação de Deus. Às vezes nós queremos trancar isso dentro de quatro paredes. A dimensão da salvação de Deus, ela é tão grande que ela age nas dimensões espirituais. Ela age em todos os campos do universo. Ela não ficou restrita apenas aqui no nosso campo terrestre. Ela age no cosmos. Ela afetou até as dimensões celestiais. Deus, ele chama para quem? Quem é que Deus chama aqui para fazer intermediação entre a salvação, entre Deus e o homem? Os anjos. Os anjos são testemunhas da salvação. Porquanto, se alguém rejeitar a salvação de Deus, sabe quem é que vai ser aqui? Que vai estar falando naquele dia? Os anjos. Os anjos estarão testemunhando, porque eles são um mediador. É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Foi ordenada, né, por meio de anjos. Acho que é o versículo 20 que fala, né? Por meio de anjos, na mão de um medianeiro. Então os anjos dão testemunha disso, que Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com o homem. Deus quer salvar o homem e manda à terra seu Filho Jesus. Os anjos estão lá, dizendo amém. Glória a Deus. Agora temos duas partes. Quem é a parte A? Quem é a parte B? A parte A é Deus. A parte B somos nós. É o homem. A lei estabelece quais são as responsabilidades de cada parte. Temos as responsabilidades do homem e temos as responsabilidades de Deus. A lei, ela dá a responsabilidade do homem. E Deus tem a sua responsabilidade. Se uma parte fracassa nessa questão da negociação, onde existe um intermediário, o que acontece? Toda a questão de negociação, ela cai por terra. Você já imaginou você fazer uma negociação de um contrato, de um apartamento, de uma casa? Existe ali duas partes, existe um intermediário, um interventor, e de repente está tudo legalzinho, assinado, fechado, beleza, eu vou pegar a chave da casa. Aí quando você vai lá no banco, houve um problema lá, saquearam sua conta, você não tem mais dinheiro nenhum, e agora vai ter que fazer o quê? Reincidir o contrato. Toda a questão acabou da negociação. Não há mais negociação, não há mais contrato, não há mais venda, não há locação, não há nada. Porque nós temos duas partes. Temos a parte A e temos a parte B. A parte B é Deus. A parte A, o homem. Deus falha, irmãos. Deus falha. Deus não falha com a sua parte. Deus não falha. Mas e o homem? E o homem? Não falha. O homem falha, irmãos. Mas Deus, ele não falha. Mas no versículo 20, nós temos uma afirmação tremenda do apóstolo. No versículo 20, nós temos o quê? No final, mas Deus é um. Glória a Deus, aleluia por isso. Deus é um. A parte de Deus, ela não fracassa. Agora Deus, ele quando faz a sua promessa de salvação para o homem, tanto a promessa quanto a graça de Deus, nenhuma dessas partes entra o homem. Glória a Deus por isso. Quando Deus fez lá a promessa a Abraão, quando Deus, ele faz a promessa a Abraão, não entra a parte do homem. Quando Deus faz aqui a sua promessa, não entra a nossa parte. Então Deus é um. Glória a Deus por isso. Não precisamos nos preocupar, irmãos, porque na questão da salvação, tudo está feito. Tudo está feito, irmãos. Então, Deus, ele acaba fazendo o quê? Encerrando todos debaixo do pecado, né? Versículo 20 fala isso, né? 19, se eu não me engano, fala. Então Deus, ele encerra todos, né? Não é aqui, não, é outra parte. Deus, ele acaba encerrando todos debaixo do pecado, numa mesma
situação para que todos fossem dependentes desta salvação. Deus, ele não falha com a sua parte e a nossa parte não entra, né? Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Versículo 22. Para que a promessa feita em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Temos que nos alegrar com essa informação. É o versículo 22. Obrigado, João. Exatamente. Versículo 22. Deus encerra todos debaixo do pecado. Porque se tivesse que haver a nossa parte, essa salvação não seria cumprida. Porque o homem é falho, o homem não conseguiria levar a sua parte, o homem não conseguiria cumprir os desígnios de Deus. Então Deus faz o quê? Encerra todos debaixo do pecado. Para quê? Para usar de misericórdia para conosco. Amém? Disse uma vez aqui, misericórdia e graça. Misericórdia e graça são como duas grandes engrenagens, né? Misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Graça, Deus dá aquilo que nós não merecemos. Então Deus é o autor, Deus é o consumador. Deus é o autor da fé, o consumador da fé. É Deus quem dá a aliança, é Deus quem dá a promessa, é Deus quem dá a salvação. O que o homem precisa? Simplesmente receber pela fé esta obra consumada na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus, aleluia. A questão hoje, irmãos, então, se é Deus que está cuidando das duas partes, a questão hoje é se Deus pode salvar a Abraão e preservá-lo até o fim. Essa é a questão. Se Deus chamou, não há a nossa parte, mas não podemos cumprir, não podemos executar a lei. Então a questão que fica para o final é: será que Deus poderá preservar Abraão? Será que Deus poderá salvar Abraão? Será que Deus poderá preservar esta salvação que Ele dá a Abraão até o fim? Sim, irmãos. Sim. Deus é o autor, Deus é o consumador da fé. É Ele quem nos dá esta salvação poderosa. É Ele quem nos faz caminhar na sua presença. Nós, pelo nosso esforço, não podemos chegar em lugar nenhum. Nós não podemos, de forma nenhuma, pelo nosso esforço, preservar esta salvação. Amém, irmãos? Então, lei não pode contradizer a promessa de Deus. Temos que ver que a lei, ela tem uma finalidade. A lei tem uma finalidade de salvar. O mandamento é santo, é justo e é bom. Não podemos enxergar o mandamento, a lei de Deus, como sendo algo maligno, como sendo algo do mal. Mas Deus, Ele teve um objetivo ao dar a lei. Deus teve uma finalidade, e a finalidade foi de nos levar à salvação. Amém, irmãos? Nós vamos caminhar por mais tempo ainda nessa questão. Nós vamos caminhar por mais tempo ainda nessa questão da lei e dos mandamentos, porque ainda há muito dessa questão dos mandamentos em nosso meio, arraigado na igreja evangélica dos dias atuais, da igreja em geral. Em todos os lugares existe muito da lei. Nós estamos lendo aqui alguns versículos, alguns poucos versículos aqui, não li muito, tem mais versículos, né, que poderíamos ler a respeito da lei, mas lemos aqui apenas alguns, né? Mas por que os apóstolos citam tanto da lei nos versículos antecedentes aos evangelhos, aos livros de Mateus, Lucas, né, João? Por que os apóstolos falam tanto dessa questão da lei? Porque a lei estava arraigada no pensamento judaico, no pensamento da igreja. Então os apóstolos tiveram um grande esforço, um grande trabalho para tirar esse conceito da lei, de mostrar para o homem que o homem não precisava mais do esforço, do sacrifício, da lei, dos mandamentos para chegar diante de Deus, mas que pelos mandamentos
pela lei, o homem teria os seus pecados aflorados, os seus pecados manifestos diante de si. Então Deus dá essa lei para a humanidade com o intuito de que o homem perceba e veja o quão maligno ele é, o quão pecador ele é. Infelizmente, ainda temos que estar falando desse assunto de lei, porque ainda existe muito do esforço, do sacrifício humano. Poderia dizer que 90% do esforço do povo de Deus, da igreja dos dias atuais, está baseada no esforço da lei. A ideia de igreja hoje, ela tem muito da lei em si, muito do conceito da lei, do conceito do templo, do conceito do tabernáculo, coisas vindas lá da lei. Recentemente, um irmão aqui citou uma coisa na mídia que mexeu, que muitos irmãos aqui acabou ficando tumultuado, porque o irmão falou uma coisa relativa à graça. Ele falou a respeito da igreja. O que é entendido sobre igreja hoje? Igreja é um templo, igreja é uma casa, igreja é uma construção de alvenaria. Mas o irmão, ele se levantou ali naquele período em que estava falando com as pessoas e disse: não, irmãos, igreja somos nós, igreja é eu, igreja é você. Isso causou um certo desconforto entre muita gente. Vi muita gente falando, pessoas de autoconhecimento, de estudos teológicos profundos, dizendo que isso estava errado. Mas está na Bíblia, irmãos. Jesus fala: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas o homem traz esse conceito judaico, traz esse conceito lá da lei, do tabernáculo. Vocês sabem que é notório de todos que está sendo construído um templo de Salomão, uma réplica do templo de Salomão, no centro de São Paulo, em pleno século XXI. Nós estamos no século XXI. Século XXI. Coisas da lei. São objetos da lei, século XXI. Muita gente vai comparecer a esse templo, muita gente vai trazer objetos da lei, vão cultuar, fazer um culto do período da lei, porque você está no templo de Salomão. No templo de Salomão as pessoas vão sacrificar, vão trazer seus sacrifícios, né, perante Deus. Então, são elementos ainda que provêm da lei, provêm do passado, coisas que Deus já rompeu, Deus já tirou, já rasgou o véu do templo, já foi tirado. Já estamos no período da nova aliança. Saiba que igreja é você, igreja sou eu, quando estamos juntos cultuando, não o templo. Quando você juntar você, seu irmão, 2 ou 3 para falar de Deus, adorar a Deus, Deus vai estar ali no meio. Deus vai fazer-se presente. Então isso é graça. Isso é o período em que nós estamos vivendo. Amém? Graça opõe-se à lei completamente. Graça e lei não podem se misturar. É como vinho e óleo. Você coloca lá o vinho e óleo, se eu não me engano, acho que o óleo fica para cima, o vinho para baixo, uma coisa assim. Não se misturam. Graça e lei, eles não se misturam. Mas o homem nos dias atuais mistura muito da lei. Existe muito da lei. Por que você vem? Por que você tem que fazer isso de forma forçada? Porque a lei exige. A lei, ela é um grande fardo. Todos aqueles que colocam esse fardo sobre si andarão com a cabeça baixa, com o queixo raspando no chão, porque ela é um fardo muito pesado. Por isso que diante de Deus estão muitas pessoas que levam uma vida pobre, uma vida miserável, porque existe um grande peso sobre ela. Existe um grande peso. Eu conversando com um rapaz, ele disse que tinha vontade de servir a Deus, ele cria em Deus. Eu falei: então o que impede você? Mas porque existe isso, eu não sei se é isso, eu não sei se lá é o certo, eu não sei se ali. Existe um peso. Eu falei: meu querido, eu estou chamando você para conhecer Jesus. Não estou chamando você para ir para determinado lugar. Eu estou chamando você para conhecer o Mestre. Jesus, quando ele veio aqui à terra, ele veio
em um grande círculo de religiões. Ele veio para um grande ponto de religião. Havia pessoas religiosas, mais pessoas religiosas do que ímpia. Havia o Império Romano, mas existia um grande berço de religião, de pensamentos ideológicos, de pessoas que achavam que havia ressurreição, outros que achavam que não havia ressurreição, outros que achavam que o homem vinha de não sei onde, outros que achavam que berço religioso. Jesus não veio dizer para a humanidade: ide para o berço, ide para a religião tal, ide para o povo tal, ide para o pensamento tal, ide para o pensamento B, pensamento C. Mas Jesus disse: vinde a mim, vós, os que estáis cansados. A religião cansa, irmãos. Cansa. Uma pessoa me falou esses dias que foi convidado para um evento numa igreja lá que ia ter, e ficou de 8 horas da manhã até 8 horas da noite confinado num espaço sem poder mal ir ao banheiro. Ele falou: gente, ele falou para mim assim: eu vou precisar de uns 15 dias para me recuperar disso. Foi tão cansativo. Para que eu pudesse tomar um copo d'água, eu tinha que pedir para o monitor vir. Ele vinha, me levava lá no bebedouro, ficava comigo do meu lado, eu tomava um copo d'água e ele acompanhava eu para o banco. A minha noiva lá, que eu gosto tanto dela, estamos namorando, acabamos de noivar, eu queria estar com ela, porque a gente só pode se ver de 15 em 15 dias, e ela estava lá do outro lado, os homens do lado, e as mulheres do outro. Eu olhava para a noiva, roendo unha, querendo abraçar ela, estar com ela, e aquela agonia. Queria tomar água, levantar a mão e esperar o monitor. Queria ir para o banheiro, tinha que levantar a mão e esperar o monitor ficava na porta do banheiro esperando ele. Ele saiu, o monitor ia levar para o banco. Essa é religião, a religião cansa. A religião é o fardo. A religião é o fardo colocado pelo homem. Todo aquele trabalho, aquele esforço que o homem esforça e faz para agradar a Deus, ele lança sobre o homem. Jesus, ele não trouxe o fardo da religião para o homem. Tudo que Jesus trouxe para o homem é saudável, é leve, é um fardo leve. Eu imagino Jesus conversando com as pessoas ali face a face, sem uso de microfones, sentado no chão, sem precisar gritar, olhando olhos nos olhos, conversando despreocupadamente, sem pressa de ir embora, sem pressa de ter que trabalhar no outro dia, sem preocupação com o alimento que ia ter que comer, o café que não tinha, o bolo que não tinha. Tinha tudo na mão, o pai dava tudo na hora. É o fardo de Jesus. Não tinha preocupação. O povo não queria nem ir embora. Jesus falava para os discípulos lá: pega aí o povo aí, leva para casa, porque pode ser que eles vão se perder nos caminhos, aí está tudo escuro. Não, o povo não queria ir embora, não queria sair dos pés de Jesus. Então isso é cristianismo. É isso que Jesus veio chamar o homem. Então, esse irmão, falei: não, filho, eu não confundo, eu não estou chamando você para ir para determinado, eu preciso que você conheça Jesus, só isso. Conheça o Mestre. O Mestre está chamando você, quer tirar esse fardo pesado que está sobre suas costas. Aceite a palavra de Deus, receba aquilo que Deus está te dando pela fé, em nome de Jesus. Amém? E você terá vitória todos os dias da sua vida, como eu e muitos outros estamos tendo na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos levantar então um pouco, vamos orar um pouquinho, agradecendo a Deus por essas verdades. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus aí, irmão, do jeito que você quiser, que você compreendeu essa noite aqui. Não precisa fazer uma reza mecânica não. Se você está grato a Deus, se você está feliz porque Deus tirou o cargo, o peso da lei das suas costas, agradeça a Ele. Se você está feliz porque você agora está diante de Deus, leva uma vida solta, uma vida vitoriosa em cima dos pecados, agradeça a Ele, levante sua voz, dê graças a Ele, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Oh, Pai querido, te damos graças, Pai querido, esta noite, que o Senhor nos libertou da lei do pecado, nos libertou do peso da lei que estava sobre nós, que nos deu uma nova vida, nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, e hoje pela fé
nós podemos chegar perante Ti, temos acesso, Pai querido, e não te chamá-lo mais de Deus, nós podemos chamá-lo de Papai, podemos chamá-lo de nosso Pai ou Papai, por causa do Espírito Santo que está em nós. Damos graças,